Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionário da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, já que nós estamos aqui com o nosso irmão Murilo, nosso coordenador do canal. Eu vou pedir para ele fazer a nossa prece de gratidão. Murilo está voltando, né? Vai morar agora na nossa terra natal, né? Vai voltar para Minas Gerais. Mas ele vai continuar dando todo o suporte, porque afinal de contas Jesus chamou para que ele fosse coordenador. Então vamos envolver o nosso irmão Murilo para fazer a nossa prece de gratidão a Deus. E logo depois a nossa querida Claudinha, filha da Maroca, irá fazer a recapitulação do nosso dia. Amado Mestre Jesus, estamos aqui para aprender a Tua Palavra e queremos agradecer-te por Tua luz aqui presente, nessas palavras, nessas orientações. Aqui gostaríamos de nortear os nossos passos, que a Tua paz possa nos envolver, para que o nosso coração possa decidir os melhores passos a seguir a Tua jornada, Senhor. Muito lhe agradecemos por toda essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, Murilo. E aí, Claudinha, como é que estamos? Vamos lá, nós estamos no capítulo 16, Incorporação, e no estudo anterior, fomento do texto, nós encontramos a Dona Otávia, né, em processo de preparação para a tarefa de reunião como médium, e aos poucos, sob a influência do Euclides, né, que é o coordenador do trabalho, né, ela vai se formando um laço fluídico com Dionísio, que é o irmão desencarnado que pediu essa comunicação com a família, né? E o Dionísio começa a falar, né, da esperança de reencontrar, estar junto, né, com a família terrena, com os amigos, e os colegas de trabalho na casa espírita, né? Euclides diz que ela vai ouvindo, né, vai se comunicando com ele através, como se ela estivesse tendo uma lembrança, né, uma memória de tudo isso que ele pensa, que ele fala, desse desejo, essa esperança de encontrar. E o André, ele faz uma observação, né, da fronteira, que ele chama de fronteira vibratória, entre os amigos do plano espiritual que estão ali acompanhando o trabalho, né, e os encarnados. E ele faz uma observação, ele registra que mesmo com toda a organização mediúnica, né, desse processo, tudo organizado, tudo preparado, tem uma sequência, tem um peripasso, ele diz que era necessário iniciar o trabalho como se eles estivessem longe e vencendo aos poucos esse círculo espesso, que ele chama, né, da resistência para se aproximar, né? E ele disse que até então tudo parecia correr bem, até que a chegada do Leonardo, que é o esposo da Dona Otávia, né? E ele chega assim de maneira abrupta, violenta, e cheio de uma energia intranquila, né, uma vibração intranquila. E ele vem, né, André relata que ele vem seguido por um grupo de entidades zombeteiras, né, acompanhando ele. Quando ele chega em casa, né, ela serve o jantar para o marido e diz, né, informa para ele que naquela noite ela teria uma reunião na casa espírita às 8 horas da noite. E ele reage dizendo assim: senão você não vai. Determina que ela não iria, né? Euclides, que está acompanhando, diz a André que ele já previa que isso iria acontecer, né? Que ele pede, né, Euclides, que trouxessem uma tia do Leonardo, uma senhora chamada Georgina, né? E em alguns minutos ela chega na casa, acompanhada por uma entidade muito simpática. Ele não diz quem é, ele não identifica, mas fala que era uma entidade muito simpática que acompanha a tia dele. E aí André, ele relata assim, surpreendido com o trabalho, com a dimensão do trabalho para organizar um pequeno serviço consolador. Como o Conceição sempre fala, a espiritualidade, o esforço, né, que é feito no plano espiritual para uma atividade que não seria algo tão grande. Era uma comunicação na reunião mediúnica, mas o esforço necessário para que isso pudesse acontecer, o envolvimento de todo mundo nesse processo, né? E ela chega, né, a tia dele, dizendo para a Otávia que ela tinha vindo para buscá-la porque elas iam juntas para a casa espírita, né? Elas iam para o trabalho juntas. E aí Georgina, vendo aquela situação,
Otávia diz que não iria, né? Ela até poupa o marido, ela disse, olha, eu não vou porque o Leonardo está indisposto, né? Ela não quis dizer o que ele tinha feito, né? Proibido dela ir. E aí não vou poder ir. E aí Georgina se aproxima, né? A tia dele se aproxima dele e assim, com muita franqueza diz a ele, né? Que se ele, por imprevidência ou por má vontade ou por desejo de não... Se ele quisesse adiar o processo de evolução dele, ela adverte que isso não poderia impedir os deveres que Otávia tinha com o trabalho, né? Na casa espírita, que ele não se interponha, né? Ele não se interponha diante dos desígnios superiores, né? Então, chamou o papai. Chamou. Foi assim, muito franca, muito dura, mas firme, né? E Georgina, ela lembra que Otávia, diz a ele, olha, Otávia é uma esposa exemplar, teve e criou 2 filhos, né? Educados na inteligência, educados no coração, e que ele não poderia impedir o serviço divino, né? E que a atuação contra o bem, né, se ele insistisse nisso, não ficaria impune. E ele meditou, né, parou, pensou e respondeu que Otávia poderia ir, desde que fosse acompanhada da tia dele, né? E logo em seguida Alexandre chega, né, para acompanhar o processo, percebe o abatimento da médium, mas se mostra otimista e estimula Euclides para que o processo acontecesse, né? E todos chegam na casa espírita 15 para as 8, 15 minutos antes, né? Muitos trabalhadores do plano espiritual na assistência, na vigilância, né? Os amigos, os familiares de Dionísio, todo mundo lá aguardando e todos envolvidos no esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia, né? Ela sentiu o abatimento do que aconteceu. E hoje nós vamos ver o que foi que aconteceu nessa reunião. Tá certo. Obrigada, Claudinha. Um beijo na maroca. Então, vamos lá. Vou voltar um parágrafo para a gente adentrar no salão. Atingimos o vasto salão do Centro Espírita, né, daquela oficina de espiritualidade, precisamente às 19h45. Como sempre, os trabalhadores de nosso plano eram numerosíssimos, nos múltiplos trabalhos de assistência, preparação e vigilância, né? Olha, gente, o mundo espiritual era muito grande. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposa e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio. Muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Quem é Otávia? Está vendo o trabalho que dá? Então é isso que a gente sempre tem que entender. Às vezes a gente faz os nossos pedidos egocêntricos. Eu queria conversar com o papai, eu queria conversar com a mamãe, eu queria conversar... A gente não tem noção da trabalheira, o trabalho que dá, né? É muito mais fácil à noite, no desdobramento, você ir conversar, ver como é que tá e pronto, voltar. Do que todo um movimento só para atender uma vontade pessoal, né? Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. É aquilo que a gente diz, o líder, ele não é temido, ele é seguido por aquilo que ele faz. Então, o líder é o que mais trabalha, é o que mais se sacrifica. Essa é a ideia do verdadeiro líder quando se fala em mundo espiritual. Aqui não. A gente acha que o líder é o que mais berra, o que mais grita, o que mais desvia, né? Infelizmente. Mas no mundo espiritual, quando se fala de verdadeiro líder, e hoje está mudando um pouco essa concepção de liderança também no meio organizacional. Mas no mundo espiritual, quando se fala de líder, é o que mais serve, é o que mais se sacrifica, é o que mais trabalha. A gente vê sempre isso nas obras de André Luiz, né? A Dona Venerana, quantos séculos ela está lá, sem tirar férias, sem isso, sem aquilo outro, né? Então, essa ideia realmente de que quanto mais evoluída a criatura, maior a sua capacidade de sacrifício. Então, o ser evoluído, ele quer servir. O ser inferior, ele quer ser servido. Alexandre, então, como de outras vezes, esmerava-se em minudência, né? Determinou que alguns colaboradores dos nossos auxiliassem o sistema endocrínico de maneira geral e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos em virtude da
das necessidades do momento para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Olha só o estresse que ela teve emocional, o mal que fez para o fígado, o mal que fez para o estômago, o mal que fez para o intestino. E pelo fato dela estar na reunião mediúnica, ela está recebendo assistência física para que possa trabalhar melhor no processo mediúnico. Aí eu pergunto, o trabalho que nós realizamos na instituição espírita nos auxilia mais ou a gente que auxilia? Nós recebemos muito auxílio, gente. Mas muito, não é pouco, não. É por isso a gente entender isso, que é ajudando que a gente é ajudado. Eu digo sempre, nós temos que sair da fila do pedinte para entrar na fila dos que servem. Olha o tanto, e tudo isso estava desarmonizado por conta da discussão doméstica com o esposo. Às 20 horas, reunida a pequena assembleia dos irmãos encarnados, foi iniciado o serviço com a prece comovedora do companheiro que dirigia a casa. Valendo-se então do concurso magnético que lhe fora oferecido, a médium sentia-se francamente mais forte. Poxa, acabou de receber na assistência. Mais uma vez, contemplava, admirado, o fenômeno luminoso da epífise e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica. Nós temos um capítulo aqui que estudamos só epífise. Foi aqui no missionário? Foi no missionário, né? Tem um capítulo só falando da epífise aqui. E anda bem, parece uma ervilhazinha hoje que a gente começa a entender um pouco mais a função dela. Antes eu achava que aquilo era sem função nenhuma, a epífise. Estudo 8, pronto. Então, voltando lá. O valioso trabalho, então, e acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor se detinha mais cuidadosamente, aqui já é Alexandre, tá? Se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral. Qual é a parte do córtex cerebral? Quem lembra? É a parte interna ou externa? É a casca, é a parte externa, né? Então, quando a gente pega, os professores até dizem assim, pensa numa folha de jornal aberta. Agora amassa essa folha todinha. Isso é o cérebro da gente, né? Essa parte externa, é o córtex, né? A parte externa dele. Mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do cérebro. Então, quando a gente fala em célula, a gente está dizendo que o quê? Que o nosso organismo ele é um amontoado de células. Então, se eu pego aqui a nossa pele, ela é composta de quê? Células. Então, todo o nosso organismo são células. Então, ele fala que essa parte do córtex cerebral, as células do córtex cerebral, ele está atuando direto ali. A moça é média, vai entrar num certo transe. Então, tem toda uma ação sobre o sistema, os neurônios que constam aí nesse córtex. Por isso que a gente fala que a mediunidade ela é uma maternidade, né? Você se liga psiquicamente com o espírito comunicante. Naquele momento é como se vocês se tornem um. É muito bonito o trabalho da psicofonia. Do córtex cerebral aos elementos do centro da linguagem e as peças e músculos do centro da fala. Porque a gente pensa assim, por exemplo, quando uma pessoa tem uma isquemia, que ela tem um acidente vascular cerebral, ela pode perder a fala? Pode, se atingir ali a área da fala, que é a área de Broca, ela vai parar de falar. Então, quando a gente começa a pensar em máquina cerebral, a gente pensa, eu sempre gosto de pensar assim, sabe aquela caixa de força que tem dentro da tua casa, que dali sai a ramificação dos fios para toda a parte da casa? A distribuição elétrica da casa, né? Então, se desligar um interruptor daquele que é responsável pela luz do teu quarto, tem como acender? Porque lá está desligada, a conexão foi desligada. Então é como se essa caixa de força fosse ali o seu encéfalo como um todo. E ele está conectado com todo o teu corpo. Então, como vai utilizar o órgão fonador
nós temos uma área aqui, que é a área de Broca, que está aqui no dentro da nossa da nossa cabecinha. Então, eles vão atuar direto aí. E quando ele fala do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tudo isso é comandado pelo nosso encéfalo. Está tudo ali interligado. Então, ele vai atuar direto aí. É muito interessante isso. Quando ele fala do córtex cerebral, então ele age direto na máquina cerebral, aí no encéfalo como um todo, porque vai atuar na fala dela. Tá bom? Entendeu isso? Então, lembra sempre disso, dessa caixa elétrica e esses vários fios ramificados pela casa inteira. Se um daqueles disjuntores estiver fechado, meu filho, não tem como funcionar. Então, por isso que às vezes no acidente vascular cerebral você vai ver alguém que paralisa todo o lado direito, ou seja, atingiu alguma parte do encéfalo do lado esquerdo, né? Às vezes a pessoa perde a fala, às vezes a pessoa perde a linha de raciocínio, ela começa a confundir tudo, porque atingiu essa máquina espetacular que está aqui dentro, né? Vamos lá, então. E aí ele fala as células do córtex cerebral aos elementos do centro da linguagem e as peças e músculos do centro da fala. Terminada a oração, porque a gente pensa assim, por mais que a minha área de Broca esteja legal, mas se eu tiver problema nos músculos da fala, não tem como falar. Então tem que estar bem aqui, tem que estar bem aqui, né? Terminada a oração e levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, com a cooperação de numerosos servidores do nosso plano, Otávia, que é a médium, foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Então, como ela foi afastada do corpo físico parcialmente, subentende que ela é uma médium consciente ou inconsciente? A probabilidade é que ela seja até inconsciente. Porque o que é um médium consciente? Eu estou aqui, eu não me afasto, eu estou lúcida, eu estou consciente, eu capto e eu transmito. Eu transmito. Agora, tem médium que consegue transmitir sem sentir fisicamente nada, e tem médium que transmite sentindo fisicamente tudo e estando consciente. Não é fácil. Entendeu? Entendeu? Então, aqui ela se afasta. Vamos acompanhar o processo mediúnico dela. Ele diz que Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar-se das possibilidades dela. Ele começou a utilizar das possibilidades dela. Então, subentende que ela realmente é inconsciente. Otávia mantinha-se a reduzida distância, mas com poderes para retomar o corpo a qualquer momento em um impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio, então ela tinha uma consciência total, uma relativa consciência, logo ela não era médium consciente, mas ela sabia o que estava acontecendo, porque ela e espírito, né? Vamos ver daqui como é que vai ser. Vamos avaliando para ver se quando ela voltar, ela vai recordar de alguma coisa. Se ela recordar de alguma coisa, subentende que ela estaria ali na semiconsciência. O semiconsciente, ele lembra relativamente o que aconteceu. O inconsciente, ele não lembra nada. Aí a gente vai ver ao decorrer da história, né? Como é que a gente diz? Ninguém vai dar... Como é que vocês dizem? Spoiler, né? Spoiler. A qualquer momento, em um impulso próprio, guardando relativa consciência do que estava ocorrendo, enquanto que Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que ele não pertenciam. E qual é a potência que ele está usando, Dionísio? A da média. A da média, né? Que ele não estava, inclusive, nem habituado a isso. Que não lhe pertenciam e que deveria usar cuidadosamente sob o controle direto da proprietária legítima e com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores. Então, ou seja, o médium está ali à mercê? Por mais que a médium esteja parcialmente liberta do corpo, ela é responsável pela comunicação. A qualquer hora ela pode parar e voltar. Entende? Quando o médium não tem controle sobre, isso é um processo obsessivo. Eu fui tomada, eu não consegui, isso é obsessão.
o espírito está subjugando a médium. Inclusive, essa médium deve ser afastada do trabalho de desobsessão, ela precisa se tratar. Então, nesse caso aqui, não, a qualquer momento ela pode parar. E, inclusive, conter. Não, você vai fazer isso não, entendeu? E, além disso, ele está sob os cuidados, amparo e a vigilância dos amigos espirituais. Por isso, a responsabilidade do grupo para termos trabalhadores moralizados e responsáveis no trabalho. Imagina um grupo que não leva a sério, um grupo que não se prepara, que faz de qualquer jeito. Vai ter comunicação? Vai. Vai ter o amparo? Não. Por isso o perigo. Entendemos? Com a vigilância afetuosa de amigos e benfeitores que lhe fiscalizavam a expressão com o olhar, de modo a mantê-lo em boa posição de equilíbrio emotivo. Porque lembra, ele está ali, já está vendo quem? A esposa e as filhas. E ele está recém-desencarnado. Ele estava pronto para ir? Não estava. Foi permitido, Alexandre permitido pelo momento? Não, foi insistência de quem? Do Euclides, que é quem? O mentor da instituição. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. Sabe a enxertia, né, que você pega uma árvore, né, de uma árvore de outra, engata ali, faz amarra ali um tiquinho, né, para ficar ali juntinho. Ou seja, a enxertia, nenhum anula o outro, soma-se. Entende isso? Ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares. Mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Então, aí, quem seria a árvore, como ele coloca aqui, a árvore, a enxertada, que ele chama também, que ele diz assim, personalidade, prossegue operando em sua vitalidade. Essa é o médium. Ele não vai perder as características dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Se por um acaso, no processo de desobsessão, vier um espírito muito agressivo, e se eu, na condição de médium, não sou agressiva, eu vou passar a agressividade dele, mas com certeza, com menos e muito menos intensidade. Se um espírito está agressivo, querendo chamar palavrão, se eu não chamo palavrão, não vai sair palavrão. Agora, se isso faz parte do meu vocabulário, vai sair. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávio, ou seja, ele seria, não é ele que é o enxertado, ele é a enxertia, né? Utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Olha que interessante isso aqui. Gente, volta aqui, olha. Ele diz o quê? Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávio. Ele utilizava, utilizando-as, esses elementos da Otávia, na produção de valores espirituais que lhe eram características. Eram características de quem? Dele ou de Otávia? Entende? Eu vou voltar de novo para vocês entenderem. Olha. Volta aqui comigo. Ali também Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de quem? De Otávio. Utilizando o quê? As faculdades de quem? Na produção de valores espirituais. Então, o que a gente aprende disso daí? Se eu na condição de médium, estou com uma mente perturbada, isso vai ser bom para o espírito? Se eu sou uma médium que não tenho conduta moral, isso vai ser bom para o espírito? Por isso é que eu digo que a mediunidade é uma maternidade. Mas se eu estou com uma mente apaziguada,
o espírito chega agoniado, a minha mente apaziguada apazigua o espírito. O meu sentimento amoroso acalma o espírito. Então, por isso que a gente diz que o primeiro atendimento que o espírito recebe é justamente o link dele com o médium. Entende? Utilizando-as, essa faculdade, na produção de valores espirituais que lhe eram o quê? Característico. Característico de quem? Da médium. Mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza, receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Aí agora ele já fala de quem? Dele, da condição dele. Complexo, né? Fortaleza e receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Aí ele vem, por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influência de que estava ali vigilante. Então, por isso que a gente diz, todo fenômeno mediúnico, ele é anímico também. Por quê? É que ele acabou de dizer, olha, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávio. Todo fenômeno mediúnico, ele é anímico porque anímico vem de ânima, vem de alma. Então o espírito, a comunicação, vai alguma coisa da alma sempre, do médium, do espírito comunicante e do médium. Porque os espíritos, eles vão transmitir o pensamento e nós vamos revestir com o vocabulário. O vocabulário é nosso, o sentimento também. Então não tem como, por isso é que ele diz que é uma enxertia. A partir do momento que eu faço uma enxertia, vai ter um pouco do enxerto, mas vai ter também da árvore principal. Entende isso? Por isso que a gente diz, todo fenômeno mediúnico, ele terá sim um fenômeno anímico. Mas nem todo fenômeno anímico, ele terá um fenômeno mediúnico, poderá ser só anímico. E o fenômeno anímico, ele é um fenômeno autêntico. Não vamos rotular, mas ao mesmo tempo é menosprezar o fenômeno anímico. A gente confunde fenômeno anímico com mistificação. O fenômeno anímico, ele é um fenômeno autêntico. Se eu estou aqui e eu leio o pensamento da Anaí, isso é um fenômeno anímico. É eu, alma, lendo o pensamento dela. Se eu estou aqui e de repente estou vendo o que está acontecendo nesse exato momento lá na minha casa, que é o fenômeno segunda vista. Se eu estou aqui, se eu vi o que está acontecendo lá em casa, no processo da segunda vista, que está lá no Livro dos Espíritos, foi eu que vi. Então isso é um fenômeno o quê? Anímico. Quando seria mediúnico? Se alguém chegasse aqui ao meu lado e dissesse, Anaí está pensando isso, isso, isso e isso. Aí é mediúnico, o espírito me falou. Ou se o espírito chega na tua casa, está acontecendo isso, isso, isso agora. Isso é mediúnico. Então, quando é anímico, é eu, alma, realizando. Quando é mediúnico, é um espírito falando e expressando. Entendeu? Então, no processo da psicofonia, vai sempre um pouco do médium. Logo, um pouco da alma, um pouco da ânima, um pouco da interpretação. Entendeu? O que é o bom médium? É o que menos interfere na comunicação. E é esse processo que é resultado da disciplina, do estudo e do tempo. Depois dali de 8, 9 anos de prática mediúnica consecutiva, a gente começa a afinar esse instrumento. Então, essa história, às vezes diz assim, eu já sou espírita há 20 anos. Tu diz, me conta. Frequenta 1 ano, passa 5 longe. Frequenta 6 meses, passa 7 anos longe. Não tem como. Uma coisa é você ver 30, 40 anos consecutivos, assim, um Divaldo Franco que nunca parou. Outra coisa é as pessoas que ficam oscilando. Isso não é ser espírita, é ser frequentador de casa espírita.
Frequentador vem, toma um passe, faz uma palestra, faz um estudozinho, faz de conta, volta, passa 100 anos. Aí quando a dor vai apertar, a pessoa volta de novo. Né? Essa continuidade. E em trabalho mediúnico também. Assiduidade e continuidade. Se você não pode, eu falo muito isso no grupo de quarta-feira. A gente está na prática mediúnica, a gente está finalizando. Se você tem uma vida em que você não pode se dedicar à prática mediúnica, constantemente, sem faltar, não comece. Não comece. Faça 1000 e outros trabalhos, mas não comece. Trabalho mediúnico é falta de respeito, inclusive, com a espiritualidade. Ele requer presença e continuidade. Eu tenho um trabalho que faz assim. Não começa, não faz. Tudo na vida da gente tem um preço. Então, se a gente não tem condições, porque o nosso trabalho profissional não nos permite, né, aquele horário, não comece. Se for para fazer, se dedique 100%. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para o grupo, você vai aprimorando cada vez mais esse trabalho. Mas essa oscilação, isso não é bom. Vamos ver então agora como é que vai ser a Otávia. A casa física era seu templo. A casa física, o corpo físico, era seu templo, que urgia defender, que era necessário, muito rápido, né, contra qualquer expressão desequilibrante. E nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas, que é o corpo físico, e preservá-las contra o mal, perto de nós outros, ou à distância de nossa assistência afetiva. Olha que interessante. Eles estão ali? Estão, mas ela também está. Ela não foi para nenhum lugar e deixou o corpo ali à toa, não. Ela também tem a responsabilidade e direito de ficar, porque é ela a maior responsável pelo seu corpo físico. Porque, gente, tem casos de obsessão em que a pessoa se joga no chão, se machuca. Aí a gente pergunta, aonde está a criatura no momento desse? Está em processo de subjugação. Meus irmãos, a gente acha que o subjugado, ele está se jogando no chão, se batendo. Tem muitas pessoas por aí fazendo muitas besteiras subjugadas. Tem pessoas que se vestem de formas estranhas e estão subjugadas por um espírito que está dando gargalhada da pessoa, ridicularizando a pessoa perante a sociedade. Eu estou falando disso porque eu já vi. Um caso muito doloroso de um espírito que foi muito maltratado na encarnação anterior, na Segunda Guerra Mundial, e nessa esse espírito persegue um jovem. E faz o jovem se vestir de forma ridícula, para ser ridicularizado, e ela dá boas gargalhadas. E está subjugado. Se o espírito pode te subjugar, te fazer ajoelhar na frente de qualquer pessoa na rua, a casa de espírita, lá no livro dos médicos, que subjuga, faz a pessoa lamber o chão. A pessoa não tem o controle. Então tem muita gente subjugada e a gente não se apercebe disso. Mas vamos fazer umas declarações. Sim, de amor, livro dos médios. Subjugação. Esse é o trabalho da doutrina. E nós, trabalhadores, estamos perdendo tempo. A gente precisa arregaçar a manga. Nós estamos tendo alto índice de suicídio. A doutrina ela é extremamente consoladora, libertadora. E a gente precisa estender, a gente não pode mais perder tempo. Tem muita gente precisando. E nós somos os trabalhadores da última hora, né? Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquele convite do Espírito de verdade, espírita, né? Ele chama, vamos ao trabalho, junta-se, toca a lira, vamos lá. É lindo o chamado que o Espírito da Verdade faz para nós espíritas, né? E a gente está meio que acomodado, vendo a banda tocar e o povo aí se... Mas tem muito caso. Então, quantos casos...
Quantos casos desses não existem de subjugação? Então nós somos espíritas, nós temos recursos, mas nós não paramos para avaliar. E é isso que a gente tem que, é isso que nós temos que avaliar quando a gente fala de uma subjugação, né? Então temos que estar muito atento, muito vigilante à nossa casa mental, muito vigilante às nossas atitudes. O importante é a gente ver que 90 anos, 2 espíritos estão enrolados, parados, marcando sem evoluir, sem crescer, por causa de um momento assim, que o cara deve ter feito até no curso lá, né? Estava todo mundo fazendo. Era guerra, ou seja, ele não pensou, não planejou. Então, num momentozinho lá, 30 minutos da vida dele, a gente empatou em 80 anos. No livro Entre a Terra e o Céu, mas eu queria falar do caso da Clara, Entre a Terra e o Céu, ela diz que ela está em luta com um grupo familiar há 20 séculos. Tentando resgatar um grupo familiar há 20 séculos. Mas o que nós temos que entender, quando nós estamos falando do processo obsessivo, há processos de obsessão, e isso está estudando no livro Entre a Terra e o Céu, que o subjugado e o subjugador estão tão justapostos que se você tirar o que está encarnado, desencarna. Zumira e Odila. Então, aí é o trabalho dos amigos espirituais, porque o que tem que partir da Odila, a Odila é a obsessora, né? Tem que partir da Odila o não permanecer. Então, ou seja, fazer com que o outro consiga liberar o perdão, que é muito complicado, entendeu? É muito complicado, é muito intricado. Às vezes é necessário uma reencarnação. Por exemplo, a gente está falando, vamos pegar agora o Segismundo e o senhor Adelino. O Adelino perdoou o Segismundo? Não. Foi agora um processo de aceitar como filho, mas agora é que vai começar o perdão. Então, muitas vezes, o perdão ele vai partir do princípio da reencarnação, juntar o grupo familiar, por isso a dificuldade de família. Mas Jesus já avisou, daí não saireis até pagar o último centil. O que nós temos que fazer é não arrumar encrenca com ninguém. Já basta que a gente já arrumou, né? Ao longo desses séculos. Agora a gente já sabe, né? A gente não vai fazer mal para ninguém, não vai arrumar encrenca com ninguém. Porque, gente, quais são as encrencas de todos nós ao longo da encarnação? Primeiro, sexo, poder e dinheiro. Sexo, se meter onde não devia. Por conta de destruir família. Dinheiro, você acaba às vezes até matando até irmão por causa de dinheiro. Mata pai, mata mãe, vai matando todo mundo por causa de dinheiro. Trai amigo, né? Poder, o poder coloca a tua vaidade, teu orgulho lá em cima e tu vai atropelando todo mundo e tu tem certeza que é Deus. Então, se nós ouvirmos todas as histórias das obras de André Luiz, de pessoas que faliram, que é a nossa história, é por conta disso. Quando a pessoa diz, eu encontrei o amor da minha vida, mas ela está casada, ele está casado. Ele diz, você o ama? Você quer o bem? Então não destrua o compromisso da pessoa. Porque quem ama verdadeiramente quer o bem do outro. E o outro, porque pior do que quem interfere é quem está dentro e se submete a isso. Porque quem jurou fidelidade é quem está dentro. A importância do cuidado com a casa física, né? Essa é a importância realmente da casa física. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E aí a gente avalia pensamentos, sentimentos, né? O regular aí das emoções. Temos que ter muito cuidado com a nossa casa mental. Foi bom, gente? Vamos parar aí? Então a gente ficou aqui em interrogação para saber se a Otávia é consciente, inconsciente ou semiconsciente, né? Tem até um estudo no mundo maior, a casa mental. Lá tem um estudo chamado casa mental. É de fundamental importância nós entendermos. E todo o processo obsessivo, ele começa pelo nosso campo mental. Na verdade, até as doenças, elas começam pelo campo mental. Então, você começa com uma ideia
uma ideia fixa, aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior, daqui a pouco tu está no processo. Gente, vou dar uma dica para vocês. Toda vez, presta atenção nisso que eu vou falar, toda vez que vem um pensamento insistente e que esse pensamento que insiste te desarmoniza, você está sobre uma ação perversa. Não esquece disso. O pensamento, ele é persistente e ele te desarmoniza, ele te desequilibra, ele te tira do eixo. Você está sobre uma ação perversa. Então, é hora de tomar a atitude e assumir a responsabilidade do teu campo mental. É persistente, aquela ideia é persistente, Quer ver? Às vezes você está num mal-estar, numa agonia, aí vem aqui, liga e fala poucas e boas, liga agora, liga, tu vai, liga. Estou dando um exemplo bem en passant, e já foi, o estrago foi feito. E aí depois se arrepende. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É por isso a gente entender isso, que é ajudando que a gente é ajudado. Eu digo sempre, nós temos que sair da fila do pedinte para entrar na fila dos que servem. Se eu na condição de médio, estou com uma mente perturbada, isso vai ser bom para o espírito? Se eu sou uma médio que não tenho conduta moral, isso vai ser bom para o espírito? Por isso é que eu digo que a mediunidade é uma maternidade. Mas se eu estou com uma mente apaziguada, o espírito chega agoniado, a minha mente apaziguada apazigua o espírito. O meu sentimento amoroso acalma o espírito. Então, por isso que a gente diz que o primeiro atendimento que o espírito recebe é justamente o link dele com o médium. Todo fenômeno mediúnico, ele é anímico porque anímico vem de ânima, vem de alma. Então, o espírito, a comunicação, vai alguma coisa da alma sempre, do médium, do espírito comunicante e do médium. Porque os espíritos, eles vão transmitir o pensamento e nós vamos revestir com o vocabulário. O vocabulário é nosso, o sentimento também. Então não tem como, por isso é que ele diz que é uma enxertia. A partir do momento que eu faço uma enxertia, vai ter um pouco do enxerto, mas vai ter também da árvore principal. Então muitas vezes o perdão ele vai partir do princípio da reencarnação. Juntar o grupo familiar, por isso a dificuldade de família. Mas Jesus já avisou, daí não saireis até pagar o último centil. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
orar? Agradecer a Deus. Tarcísio, ora aqui pra gente, Tarcísio. Mestre amado Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo de conhecer o que é a vida, possamos controlar os nossos pensamentos para que ele não sirva de obsessão. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido e que esse ensinamento seja refletido no nosso dia a dia, possa ficar internalizado em nós, possamos realmente passar para aqueles que estão ao nosso redor, tentando ajudá-los a entender o que é a vida, refletir no futuro, para que possam sair de obsessões e até de suicídios. Obrigado, Pai, por esse lar que nos acolhe, que nos orienta, pela Conceição que nos instrui, o que temos que aprender e o que temos que modificar. Que possamos ir em paz ao nosso destino, aos nossos lares, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.